Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Observador. Eu sou o Fábio Pirajá, observando aqui o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E hoje eu vim fazer um vídeo, gente, para a gente dar uma analisada numa coisa que me ocorreu outro dia, lendo notícias sobre a justiça nos Estados Unidos, o que está acontecendo com o Puff Daddy, né? Com o P. Diddy, né? Eu conheci como Puff Daddy lá nos anos 80, 90, músico e rapper e produtor musical, e vendo como funciona a justiça nos Estados Unidos, né? Com relação até à questão do assédio, né, do Donald Trump durante a campanha desse ano, e como funciona a justiça inglesa, como funciona a justiça na Alemanha, na França, no Canadá, no Japão, que é muito mais severa, né? O Japão é um país que tem pouco advogado, pouquíssimo advogado. O Brasil é um dos países onde mais tem advogado. Acho que é o país que mais tem advogado no mundo é o Brasil, né? E como funcionam o common law e a justiça romana, né? Como é que se arregimenta o sistema judicial nos países que optaram pela justiça nos moldes da Roma antiga, né? O civil law, o common law. E aí eu fiz um apanhado e fui no ChatGPT e fiz essa pergunta, né, para o ChatGPT a respeito de como funciona a justiça, o sistema judiciário brasileiro, né, e como ele se arregimenta dentro do estamento burocrático estatal, né, do Brasil, dentro das linhas da Constituição brasileira, né? E a gente vê, gente, que nós estamos completamente amarrados. Não tem saída. O Brasil, eu diria que o Brasil é um país com pouquíssima liberdade. Não há liberdade. Porque existe uma mão poderosa do Estado brasileiro em cima de cada um de nós, cidadãos, pagadores de impostos, que não há para onde você correr. E com o avanço da tecnologia, o avanço da internet especificamente, e essas redes que ficam se comunicando umas com as outras, especialmente no tocante à mão do Estado sobre o cidadão, que é sempre muito mais poderosa, porque o Estado tem a força inclusive de arma contra o cidadão. O cidadão não tem como se armar, ele não tem como se defender do Estado. O Estado é muito poderoso. Aí eu estava dando uma olhada aqui, gente, nesse organograma da justiça brasileira, e a gente vê que esses são os ramos, né? A justiça comum, que seria a justiça estatal, que atua em casos do direito civil e penal de competência dos estados, né? Ações de família, responsabilidade civil, crimes comuns e processos não atribuídos a outra justiça especializada. Depois eu vou fazer uma comparação com os Estados Unidos, por exemplo, que é o lugar onde eu acredito que existe mais justiça no mundo. Não dá para comparar com países islâmicos, por exemplo, onde a justiça né, cortar a cabeça. Continuando aqui. Nessa justiça comum, nós temos o Tribunal de Justiça, o TJ, né, que é estadual. É a segunda instância responsável por julgar recursos e controlar decisões das varas estaduais, que são os juízes de primeiro piso. Aí tem a Justiça Federal. Vocês estão vendo aqui, a Justiça Comum, aí vem a Justiça Federal, né? Que é competente para julgar casos que envolvem a União, também autarquias e empresas públicas federais. Exemplo, ações contra a União, causas da Previdência do INSS, crimes federais como tráfico de droga internacional, crimes internacionais, sistema financeiro, etc. E os órgãos são o TRF, por exemplo, que fica aqui na Avenida Beira-Mar, né, Tribunal Regional Federal, segunda instância para recursos da Justiça Federal de primeira instância. Aí vem a loucura que, na minha opinião,
organizados dentro dessa justiça especializada, como justiça eleitoral, que não existe lugar nenhum, nem justiça do trabalho, que é uma coisa, uma jabuticaba brasileira, né? Incrível. É incrível isso. E tudo isso, gente, cheio de funcionário. Né? É incrível. Como o Supremo, por exemplo, né? A nossa Corte Suprema, que tem mais de 1.000 funcionários para 11 juízes. Aí, gente, essa justiça começa com a Justiça do Trabalho, tá aqui. Justiça do Trabalho, que vocês estão vendo aí, né? Aqui, ó. A Justiça do Trabalho compete julgar conflitos individuais e coletivos entre trabalhadores e empregados. Se você não está satisfeito com o seu empregador, você vai para a Justiça Comum. Por que tem que haver uma Justiça do Trabalho? Não entendo. Se houve, por exemplo, um assédio sensual ou moral, você vai também para a Justiça Comum. Por que tem que haver? Não entendo. Aí tem a ação de salário, demissão e indenização por dano moral no trabalho. Isso não seria justiça comum? Aí tem o TRT e o TST. O Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, é segunda instância. E o Tribunal Superior do Trabalho, TST, que é a última instância da Justiça do Trabalho. Aí vem a Justiça Eleitoral. Vai vendo. Organiza as eleições e julga questões relacionadas ao processo eleitoral e partidos políticos. Exemplo: registrar a candidatura, prestação de conta e crime eleitoral. Isso também não seria justiça comum? Né? Para que haver uma justiça eleitoral? E explica para mim como é que um tribunal eleitoral pode organizar uma eleição. Não é a coisa mais descabida? Um tribunal não é composto por juízes que vão fazer julgamentos? Então, um juiz que está julgando uma causa, ele não pode organizar uma eleição. Gente, qual é a lógica disso? Né? Eu acho que a gente precisa de uma nova constituinte para organizar uma outra constituição e reorganizar todo esse estamento burocrático estatal judiciário brasileiro. Essa é a minha opinião, né? Não sei se vocês concordam comigo. Vamos continuar. Aí tem o TRE, que é o Tribunal Regional, que é a segunda instância, nos estados, né, o TRE. E o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que é a instância superior máxima, né, onde há ministros, né, que nesse caso são ministros que saem do superior, da Corte Suprema, para o TSE. Gente, e eu não estou falando, eu estou assim, analisando a organização da justiça brasileira. Eu não estou falando de pessoas que são esses funcionários dessas instâncias, nada a ver. Isso já foi criado desde 1988, já quase 40 anos da Constituição, né? E a pessoa mais antiga, né, o decano de um desses tribunais, talvez tenha entrado um pouquinho antes de 1988 ou 1980, talvez, né? Então, não é gente tão antiga assim, né? Até porque o prazo para você ficar como uma pessoa trabalhando dentro desse sistema judicial acho que 70 anos, né? A pessoa com 65 está aposentando, então se o cara passou com 20 anos para um concurso desse, 25 anos, né, digamos, fez direito e entrou para um tribunal desse com, sei lá, 28 anos, talvez, 26, 27, 28 anos, né, um bacharel ou até um advogado, né, entrou e hoje ele teria 60 anos, né, minha idade mais ou menos, né. Eu não estou falando, quando isso aí você já encontra esse esquema todo montado, você faz um concurso público e entra. Os salários são ótimos, né? Eu estou falando só da organização, tá? Não estou criticando as pessoas que trabalham, né? De jeito nenhum. Mas essa organização, você vê que ela suprime as liberdades do cidadão. Né? Quanto mais você aparelha o Estado, não é o governo, o governo entra e sai.
é o Estado. O prefeito entra, mas aquele funcionário está lá há anos. O prefeito sai, depois entra outro. Mas aquele pessoal está lá sempre, né, de carreira. Então você cria mecanismos estatais de coerção, né, que vão aparelhando cada vez mais o Estado contra o cidadão, e o cidadão fica sem liberdades. Eu não digo liberdades para cometer crime, mas liberdades individuais, de propriedade privada e tudo. Então, continuando. Ainda tem a justiça militar, que está aqui, cadê? Aqui, ó. É o STM, Superior Tribunal de Justiça, que é a instância máxima, né? Ainda tem os tribunais militares, né? Que julga crimes militares cometidos por membros das Forças Armadas, ou em alguns casos também a Polícia Militar, que é outro problema, né? Por que a Polícia Militar, por que não é como no Canadá ou nos Estados Unidos, a polícia é estadual? Tem a polícia municipal, uma guarda municipal, como existe hoje, mas... E a polícia, essa polícia militar, ela deveria ser uma polícia estatal, como é na América, nos Estados Unidos, e como é no Canadá, por exemplo, a polícia montada. Nos Estados Unidos, os Rangers, né, os Texas Rangers, são, por exemplo, polícia estadual, que não tem nada a ver com militar. Polícia militar é a PM da APE, Polícia do Exército. Polícia Militar ligada a Forças Armadas. Essa é uma herança que nós trouxemos, né, importamos lá de trás, né, que, na minha opinião, deveria ser mudado. Também, a polícia estadual estaria dividida entre polícia, essa civil, né, e essa militar, as duas juntas, né, o mesmo órgão, junto. Né? Aí a gente vê o Tribunal Militar Estadual, que julga PMs e bombeiros. Vai vendo. E o STM, que é o Superior Tribunal Militar, que julga crimes das Forças Armadas, né? Exército, Marinha e da Aeronáutica. Né? Aí tem as instâncias superiores, vai vendo, gente. Se isso não é um amontoado de órgãos de fiscalização e coerção e aplicação de multa, meu Deus, ainda tem o Ministério Público. Calma. Aí tem o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que julga recursos das decisões estadual e federal que tratam de questões infraconstitucionais. Discussão sobre contrato. Não deveria ser justiça comum, contrato? Por que tem que ter um órgão específico para isso, né? Responsabilidade civil e direito do consumidor. Isso é justiça comum. Resolve no piso ali, né? Uma questão de direito do consumidor. Aí tem que ter uma delegacia especial, tem que ter um código, um CDC específico para consumidor. Para que isso, gente? Aí tem o STF, né? Que é a instância superior, Supremo Tribunal Federal, é a instância máxima do judiciário brasileiro. A partir dali não tem a quem recorrer, a não ser que nós vivêssemos num império, num reinado que teria um poder moderador, que seria o do rei e do imperador, né? Competente para julgar questões constitucionais e casos de alta relevância política. Controle da constitucionalidade das leis, julgamento de autoridades como presidente e governadores. Então, uma pessoa comum, que não tem foro privilegiado de governador nem de presidente, não poderia estar sendo julgado pelo Supremo. Então já há um erro aí grave, né? E está na Constituição. Como você pode estar julgando uma pessoa comum, um cidadão comum, no Supremo? Né? Ele não tem foro para isso. Né? Aí vem a estrutura dessas instâncias judiciárias. Na primeira instância, juízes singulares nas varas estaduais, federais, do trabalho, eleitoral e militar. Segunda instância, então, o TJ, né? TRF e o TRT. E o STJ são essas três instâncias, né? E o STF, que são as instâncias superiores constitucionais, né? Aí vem o Ministério Público, né? O Ministério Público ele é uma instituição essencial para o funcionamento da justiça,
mas não faz parte dos poderes, né? Mas eu diria que é um quarto poder: executivo, legislativo, judiciário e o Ministério Público. Que o Ministério Público talvez fosse o povo representado dentro do estamento judicial brasileiro. Ele é isso, na verdade é isso, né? Quais são as funções dele, né? Defesa da ordem jurídica. Ele atua para garantir que as leis sejam aplicadas de forma a preservar o Estado democrático de direito, né? Fiscalização e controle do poder público. Ele também tem essa prerrogativa, né? Ações civis públicas, como, por exemplo, improbidade, malversação, corrupção, né? E até meio ambiente. Causa de meio ambiente também devia estar na mão, né, da justiça comum. Aí tem defesa dos direitos humanos, sociais, né? Aquela coisa de direitos, né, de segunda, terceira, quarta geração, né? Direito, só existe direito de primeira geração, gente, que é o direito natural, né? O direito à vida, ninguém me importunar, minha vida, o meu corpo, né? E direito à propriedade privada e direito à defesa, à sua autodefesa, defesa da sua família. Esses são os direitos, né? Direito a defender o que é meu, a minha propriedade, a minha terra, sei lá, a minha casa, a minha família, propriedade privada, e direito à minha vida, direito a me defender e defender a minha família. O resto não é direito. Se existe algo que depende de outra pessoa para que você obtenha aquilo, não é direito. Direito à saúde, por exemplo. O direito à saúde depende de um enfermeiro, de um técnico de enfermagem, de um radiologista, de um médico. Então como é que pode ser direito de alguém isso? Depende do trabalho de outra pessoa. Se existe alguma coisa que depende do trabalho de outra pessoa, aquilo não é seu direito. Você não pode chegar no meio da rua e falar assim: ô, me dá saúde aí. Ô, fulano, me dá uma casa para eu morar. Depende de um engenheiro, de um arquiteto, de um pedreiro, de mão de obra de outra pessoa. Se algo depende da mão de obra de outra pessoa, não é seu direito. Aí continua: Ministério Público, atuação no processo penal. Ele atua como titular da ação penal pública e tem o dever de processar pessoas que cometem crimes de interesse público, por exemplo, um homicídio, né? Um latrocínio, homicídio, tráfico internacional de drogas, tráfico de pessoas, de órgãos, corrupção estatal, né? Isso aí é Ministério Público. E também acompanha a investigação policial, tá? Ele pode requerer prisão, medida cautelar, etc. É o tal fiscal da lei, custos legis. Mesmo em processo onde ele não é parte, o Ministério Público pode atuar para garantir a lei, a aplicação, a interpretação da lei. E tutela de grupos vulneráveis. Esse é um outro direito de terceira geração, né? Sei lá. Direito das crianças, adolescentes, dos idosos, pessoas com deficiência, minorias étnicas, minorias sociais, aí vai embora. Vai quebrando, né? E vamos quebrando o direito do muçulmano, direito do japonês, direito do árabe, direito do judeu, direito do branco, do preto, do pobre, do alto, do magro, direito do gordo. E vai dividindo isso. Agora está tramitando no Congresso lá um projeto de lei para garantir cotas para pessoas trans nas universidades. Bom, e qual é a estrutura do Ministério Público, gente? Eu já falei das 3 instâncias do Poder Judiciário, agora o Ministério Público, tá? O MP, ele se divide em níveis federativos e atuação também. Tem o MPU, que é o Ministério Público da União. Aí tem o Ministério Público Federal, que é o MPF, em causas que envolvem a União. E também crimes federais, de autarquias, etc. Tem o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, em questões trabalhistas, né? O Ministério Público Militar, o MPM, esse eu não sabia que existia. Em crimes militares cometidos por militares, né? Das Forças Armadas. E o Ministério Público Eleitoral. É uma contrapartida a toda aquela engenharia da justiça estatal brasileira, né? Que atua em crimes eleitorais, etc.
Aí tem o Ministério Público dos Estados, né, o MP estadual. Ele investiga crimes comuns, proteção de interesses difusos, por exemplo, como o meio ambiente, aqueles... Me dá um ar aí para eu respirar. Eu quero um ar melhor para respirar, por favor. Aí você vai na justiça recorrer contra, sei lá, uma empresa aí que está poluindo e você exige, isso é um direito que eu tenho, de respirar um ar melhor. Tá bom, hein? Gente, é inacreditável. E o MP estadual também acompanha processo civil e penal de de todas as varas estaduais, né? Então, quais são as garantias e prerrogativas? Né? A autonomia funcional e administrativa. O Ministério Público não é subordinado aos três poderes, nenhum dos três poderes, né? Aí tem uma atuação da OAB também, da Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Também a independência funcional de promotores e procuradores, né? Tem também a inamovibilidade. Um membro do Ministério Público não pode ser transferido sem que ele consinta. Você não pode tirar o cara dali e jogar para lá. Isso acontece dentro do Poder Judiciário. Se tem algum juiz, algum desembargador, alguém que está mexendo onde não deve mexer, ele é deslocado para algum lugar. Delegado também, né? Tem um delegado que está ali, está atrapalhando uma investigação que ele está fazendo que alguém não está gostando, desloca o cara para outro lugar. Ou ameaça, né, de tirar o cara dali. E também a vitaliciedade, né? Após 2 anos de exercício, o membro do Ministério Público só pode ser demitido por sentença judicial transitada em julgado. Agora, qual é a diferença entre promotor e procurador, né? O promotor de justiça ele atua na esfera estadual, principalmente em processo criminal e civil. E o procurador da República em esfera federal, né? Na competência da Justiça Federal. O Ministério Público exerce um papel fundamental na proteção da sociedade, no combate à corrupção, etc. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ainda tem mais, o Ministério Público divide-se ainda mais. O MPE, os grupos de atuação especial do Ministério Público tem o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. O GCAP, que é o Grupo Especial de Controle Externo de Atividade Policial, que seria como tem nos Estados Unidos, aqueles caras que investigam a própria polícia, a polícia que investiga a polícia, esqueci o nome agora. E grupo especializado em meio ambiente e patrimônio público. E também atuação junto aos tribunais superiores tem a PGR, né, que é a Procuradoria-Geral da República, o chefe do Ministério Público da União, ele atua diretamente no Supremo Tribunal Federal e no STJ, no Supremo Tribunal de Justiça, em causas relevantes, como ações diretas de inconstitucionalidade, crimes cometidos com autoridades com foro privilegiado. Nesse caso, o embate entre o STF e o PGR quando se trata de crimes cometidos por deputados ou senadores. Né? Aí existe um embate político aí tudo, né? E, gente, é inacreditável, né? Como é que a justiça brasileira vai se organizando de uma forma em que o imbróglio vai ficando tão grande que a gente que é cidadão comum, né, a gente se vê no meio de uma guerra tão grande entre o Estado e o cidadão que a gente acaba concordando com o libertário, né, o anarcocapitalista, que tudo leva a crer que um dia a gente vai querer se afastar cada vez mais do Estado, fazendo um agorismo. Quanto mais longe do Estado eu ficar, melhor para mim. Eu me protejo mais. A gente acaba desconfiando tanto do servidor público, que tem esse poder de polícia, esse poder de te colocar na cadeia, de cercear suas liberdades individuais, que você fica com medo do Estado. Hoje a gente tem medo, né? Infelizmente. Agora, como é nos outros países, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante aqui que eu não falei. Tem a Defensoria Pública, né, que defende juridicamente cidadãos que não podem pagar advogado.
São órgãos semelhantes, né? Mas não fazem parte do Ministério Público, não, tá? E a Controladoria e Tribunal de Contas. Eita, maravilha, hein? Fiscalizam o uso de recurso público e complementam a atuação do Ministério Público no combate à corrupção. Mas quem coloca o cara no Tribunal de Contas estadual ou o Tribunal de Contas da União é o presidente da República ou o governador do estado. Como é que você coloca um cara para fiscalizar você se é você que indica o cara para fiscalizar, né? Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos mudar, o Brasil precisa mudar. A gente precisa mudar. Assim, embora os ramos formais do Ministério Público sejam 4 no âmbito federal, o MPF, o MPT, o MPM e a função eleitoral, o MP estadual, a instituição se organiza em núcleos especializados de grupos de atuação especial para lidar com desafios específicos e aprimorar sua eficiência. Agora, como é em outros países, né? O Brasil, então, ele segue o direito romano, né? Romano-germânico, né? Que é o sistema de civil law. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que é na jurisprudência, que eu acho muito mais efetivo, mas funciona melhor. Né? De vez em quando muda, porque a lei não é aquela pedra que é desse jeito, pronto, acabou. Com o passar dos anos, dos séculos, né, a lei muda. A gente está vendo mudar agora, né? Como é que mudou de anos para cá, né? Então a estrutura é a divisão entre justiça comum e essa justiça especializada que só tem no Brasil. Justiça do trabalho, eleitoral, isso só existe no Brasil. E tem a primeira, segunda e terceira instância no Brasil. Nos Estados Unidos, o sistema é common law, que é precedente e jurisprudência. O sistema é dual, ele tem a justiça federal e a justiça estadual. Lá tem o Supremo Estadual e tem a Suprema Corte. Lá também existem as Supremas Cortes Estaduais. Né? A primeira instância, que é a Corte Distrital, ele estabelece tribunais estaduais de base, que é o Tribunal Distrital, é o District Court. E na segunda instância é o Tribunal Circuito de Corte de Apelação, que é a segunda instância, e a Suprema Corte. A Suprema Corte só vai entrar mesmo quando é coisa constitucional. Não se envolve em assuntos de segunda instância, não se envolve em primeira instância, não. Isso é decidido dentro do Estado, porque lá o Brasil já foi como antes da federação. Nós tínhamos um outro tipo de legislação da União, que era Estados Unidos do Brasil. Os estados tinham mais independência. Hoje o Brasil é uma república federativa. Então tudo converge para a União. Nos Estados Unidos, os estados ainda têm poderes como se fossem estados independentes, países independentes. Por isso que tem lugares, estados americanos que têm pena de morte, outros só têm prisão perpétua, uns vão abolindo, e existem advogados têm que estudar novamente, fazer novamente um bar para atuar em outro estado, né, porque as leis são muito diferentes. Né. Na Alemanha também é o civil law, como é no Brasil. A divisão entre ramos diferentes: civil, penal, administrativo, financeiro e trabalho. Então lá tem o tribunal de base, que é o juiz local, né, aquelas varas de juiz local, Corte Superior Regional, que seria como é aqui o TJ, né, e os tribunais superiores, que são Federal do Trabalho e Federal Administrativo. E o Tribunal Constitucional Federal, na Alemanha, que seria o equivalente ao Supremo ou à Corte Suprema Americana. Na França, também é o civil law, como é no Brasil e como é na Alemanha. E lá tem a jurisdição civil e penal e administrativa. É mais enxuto que aqui, né? Então tem a primeira instância, que é o juiz de paz, tribunal de primeira instância, corte de apelação, que seria o equivalente ao TJ, mas é a primeira instância, tá? Corte de cassação, que é a instância máxima do sistema judiciário,
e o Conselho de Estado, instância superior para casos administrativos, né? O sistema francês é dual, separando claramente a justiça administrativa da justiça comum. É uma Câmara Judiciária dual, né? E no Reino Unido? O Reino Unido, gente, é common law. É diferente do Brasil, é como é nos Estados Unidos, né? É menos hierárquico e mais baseado em jurisprudência. Então tem a primeira instância, que são as cortes county courts, que são como cortes distritais, como é nos Estados Unidos, né? Então tem um magistrado da corte da primeira instância. Aí tem casos complexos e julgamento penal, por exemplo, mais sérios, assassinato, homicídio, genocídio, essas coisas assim, que são as cortes superiores e a corte da coroa. A High Court e a Crown Court. E a corte de apelação, que examina a decisão de instâncias inferiores, como eu falei aí. Como a primeira instância, né, o Magistrate Court e o High Court e Crown Court. Quem faz o exame dessas decisões é a corte de apelação, Court of Appeal. E a Suprema Corte, que é a instância final, né, que só vai julgar coisas constitucionais, reais, né, etc. Não há divisão formal entre ramos como há aqui no Brasil, né? Não há, existe uma flexibilidade maior na justiça inglesa, britânica, do que no Brasil. Então essas são as diferenças mais interessantes, né, entre Brasil, França, Alemanha, Reino Unido, Canadá. Bom, o sistema brasileiro é muito complexo, muito especializado, e é especializado em punir o cidadão, em fiscalizar você e punir você, com várias instâncias, várias divisões, como, por exemplo, a Justiça Eleitoral e a do Trabalho. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, eles possuem uma flexibilidade maior, né, baseada em precedentes, e não há ramo especializado. O que há é jurisprudência. Já na Alemanha e na França, como aqui no Brasil, as mesmas características, né, mas com uma divisão mais clara entre justiça administrativa e justiça judiciária, aquela que vai tratar de crimes, né, sendo menos concentrados em cortes superiores, como é ao contrário do que acontece no Brasil com o nosso STF. Né? Então, gente, é isso, é só para a gente entender um pouquinho. Aí está o organograma, assim, bem simplificado, né, da justiça brasileira, como é que ela funciona. E, assim, depois de fazer essa leitura minuciosa aqui, dando uma estudada sobre o judiciário brasileiro, a gente chega à conclusão de que alguma coisa precisa mudar. Porque há um imbróglio tão... Por isso que processo no Brasil tem processo que dura 30, 40, 100 anos. Tem gente que está brigando em processo por 100 anos. 50 anos, 80 anos, 70 anos. Aí de vez em quando o judiciário faz esses mutirões, né, para tentar resolver essas causas, que é uma iniciativa bacana, mas mesmo assim, gente, a minha esposa é formada em Direito, meu enteado também, os dois são advogados, né, e estão em alguns processos, inclusive aqui no Espírito Santo, no norte do Espírito Santo, que a família está brigando há 60 anos, né, posse de terra, 60 anos brigando na justiça. Como tem aqui em Vitória, na área do aeroporto de Vitória, por exemplo, né? Existe aí uma briga de algumas famílias no terreno onde está hoje o aeroporto internacional de Vitória contra a União. Então, para fechar o assunto, eu que descobri o libertarianismo há pouco tempo, estudando primeiramente o liberalismo clássico e depois o neoliberalismo, do qual eu não concordo muito, né? Sou mais pelo liberalismo clássico, da escola do Mises, né, e de outros cientistas da economia e da política liberal, de tratar o Estado de forma que ele diminua de tamanho o máximo possível, né? O máximo possível, para tratar talvez de espaço aéreo,
defesa de fronteiras, seca ou fronteira marítima, defender talvez defender a propriedade privada, o direito à vida e o direito a você ter como se defender de um ataque contra a sua propriedade privada, sua vida e sua família. Somente. O resto tem que ser privatizado, gente. Essa é a minha opinião. O resto precisa ser privatizado urgentemente. Tudo tem que ser privatizado. Aeroportos, portos, rodoviárias, estradas, educação, universidade. Vamos privatizar as universidades que vai melhorar pra caramba. Privatiza pra você ver. Acaba a greve, acaba tudo, acaba mau funcionamento, desvio de verba. Privatiza tudo. Privatiza o SUS, acaba com o INSS, privatiza o INSS. Vamos privatizar tudo para você ver o que acontece. Vai ter concorrência e a concorrência livre vai equilibrar tudo. Vai ficar todo mundo no mesmo patamar. É a única forma, gente. Quanto mais legislações você cria para dentro do Estado que tem poder de polícia, poder de arma, poder de te prender, de tirar suas liberdades e confiscar seu passaporte. Gente, nós precisamos mudar. Não sei se vocês concordam, né? Eu não estou falando dessa dicotomia entre direita e esquerda, ou entre capitalismo e comunismo, socialismo e liberalismo. Não. Eu estou falando de liberdade individual. Do cidadão ter liberdade individual. Então, terminar o vídeo aqui para a gente estabelecer um pensamento entre esse estamento burocrático judicial brasileiro que está em vigor hoje, né, e como a gente pode fazer com que esse estado de coisas melhore a vida do cidadão de forma que a gente tenha liberdade para montar um negócio, para fechar um negócio, para admitir pessoas, para demitir pessoas, para fechar contrato. Respeita contrato. No Brasil não se respeita contrato. Agora está essa discussão de joguinho do tigrinho. O cara entra e gasta 100 mil reais. E a culpa é do jogo. A culpa é do cara que fez a propaganda. Você não tem culpa de nada. Você é hipossuficiente, você não sabe o que você está fazendo. O cara pegou o dinheiro do casamento dele, 110 mil reais, e jogou no joguinho do celular. E perdeu tudo. O dinheiro dele e da noiva para o casamento no ano que vem. E você não tem culpa de nada, a culpa é do joguinho, a culpa é da Deolane, que fez a propaganda, do Ronaldo, sei lá. Gente, pelo amor de Deus, né? O funcionário, assim, eu fui funcionário a vida toda. Então eu sou um idiota hipossuficiente, um burro. Eu não sei o que eu estou fazendo quando eu tomo uma decisão. Eu estou numa empresa ruim, eu saio da empresa. O meu chefe me trata mal, eu vou embora. Eu vou procurar outro emprego, eu vou vender banana, eu vou fazer outra coisa. Eu preciso correr até o Estado para que alguém me tutele e diga o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer da minha própria vida, com o meu dinheiro. Gente, eu não entendo. Quem defende esse tipo de Estado grande, que limita liberdades individuais, para que grupos específicos de bolhas, de quem é preto, quem é branco, quem é rico, quem é pobre, quem é pai, quem é filho, quem é mãe, quem é isso, quem é aquilo, quem é gay, quem é hétero. Gente, pelo amor de Deus, onde é que a gente, quem é evangélico, quem é católico, quem é isso, quem é aquilo? Onde é que a gente vai parar, gente? Pelo amor de Deus. Liberdade individual, de ir e vir para onde você quiser, a hora que você quiser, fazer o que você quiser com o seu próprio dinheiro. Esse dinheiro fiat estatal agora está indo todo para uma criptomoeda estatal mundial, talvez. E você não vai poder ter dinheiro físico mais e estabelecer critérios pessoais por que você faz com o seu próprio dinheiro. É o Estado que vai determinar o que eu faço com o meu dinheiro. Onde eu coloco o meu dinheiro. Será que vai ser como na China? Né? Se você falou mal do governo, você vai ter pontuação negativa.
aí limita a sua linha de crédito. Gente, é isso mesmo que a gente está querendo? Esse tipo de intervenção estatal na minha vida pessoal, dentro da minha casa, o que eu faço na minha casa, como eu educo meus filhos, meus netos, que tipo de religião eu quero na minha família ou não, que tipo de amizades eu vou ter ou não, que isso? Que tipo de discurso eu vou ter numa reunião de família, ou numa reunião de comunidade, ou numa festa, não sei, se eu pego o microfone e falo alguma coisa, alguém me denuncia. Que estado é esse que a gente está vivendo, né? Agora as pessoas estão se denunciando. Você tem que ter cuidado com o que você fala aqui no mensageiro desse de WhatsApp, ou Signal, ou Telegram. Você tem que ter cuidado, porque alguém pode te denunciar. Se você tiver um vizinho que trabalha em certo departamento estatal, ele pode botar um fiscal atrás de você, atrás do seu emprego, atrás das suas finanças, né, na Receita Federal, talvez atrás das suas fontes de renda, ou, né? Tá complicado, né, gente? Bom, para fechar, eu sou um libertário, eu acredito nas liberdades individuais e acredito no direito de primeira geração. O direito à propriedade privada, o direito a formas de defesas individuais, de forma que eu possa me defender, defender meu corpo, meu direito à minha vida e defender a minha família. É isso, gente. Então valeu, muito obrigado e vamos em frente. Curta, compartilha, comente. Se você concorda comigo, se discorda de mim, deixa um like, um dislike, não tem problema. Vamos debater. Eu quero que você tenha o direito de dizer o que você quer dizer a hora que você quiser, sem que ninguém te interrompa, nem que ninguém cerceie suas liberdades individuais. Valeu, pessoal.